Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. E começamos falando de economia. Os preços ao consumidor no Brasil apresentaram uma redução mensal de 0,68% em julho, o menor registro desde o início da série histórica em 1980. Assim, o acumulado para 12 meses foi de 10,07%. O índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, teve queda de 0,68% em julho. Esta é a menor taxa da série histórica, iniciada em 1980, e a primeira queda em 2 anos. No acumulado de 2022, a inflação oficial está em 4,77% e em 12 meses ficou em 10,07%. Em junho, os preços ao consumidor tiveram um aumento de 0,67%. O número contrasta com a crise inflacionária que impulsiona as taxas de juros desde o ano passado no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o resultado mensal foi influenciado principalmente pelo setor de transportes, que teve a maior queda e contribui com o maior impacto negativo no índice. A retração nesta categoria é explicada pela redução de 14,15% dos preços dos combustíveis em julho. A Anvisa publicou novas regras de rotulagem para as embalagens de alimentos. De acordo com a entidade, as letras pequenas, os termos técnicos e a poluição visual dificultam a leitura dos rótulos. Essas características devem ser mudadas pelas normas que passam a valer a partir do dia 9 de outubro. Desde criança, Ítala cuida da alimentação e por isso aprendeu a ler rótulos cedo. O que eu hoje preciso mesmo é de comer coisas mais saudáveis, né? Comer menos comida, menos fast food, comida rápida, comer em restaurantes. Todas as informações sobre o que você está consumindo estão no rótulo, mas muitas vezes elas não vêm de forma clara ou legível. Se a gente pensar num perfil de um paciente diabético, que é onde eu mais trabalho, né? Esse perfil de paciente diabético, se ele consome aquilo ali que está 3 colheres de sopa, a quantidade de maltodextrina que ele vai consumir é muito grande. Isso pode acarretar no descontrole da diabetes dele. Embora algumas informações, como quantidade de calorias, teor de sódio, gorduras e carboidratos, sejam obrigatórias desde 2003, ainda existem muitas coisas que dificultam a leitura dos rótulos. Letra pequena, o uso de termos técnicos, a poluição visual. Tudo isso, algumas vezes, faz com que o consumidor não saiba o que está levando para casa. Mas agora as empresas do ramo de alimentos e bebidas vão ter que se adequar e apresentar uma linguagem mais clara para o consumidor. A partir de 9 de outubro, os produtos vão ter que trazer na parte da frente uma lupa que vai indicar se o produto tem alto teor de sódio, açúcar e gordura saturada. Elas vão poder escolher, quando elas estão comprando algum alimento com maior grau de processamento, escolher o alimento que tem um perfil nutricional melhor. Além disso, a tabela nutricional já presente no verso das embalagens vai passar a ter apenas letras pretas e fundo branco. A tabela terá que estar localizada próxima à lista de ingredientes e em superfície contínua. Vai ter também que trazer a quantidade de açúcares totais e adicionados, o valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 ml. O consumidor vai conseguir comparar diferentes produtos. Então você vai facilmente, independente de que produto seja, verificar, comparando, né, com a informação do rótulo, se aquele produto tem maior ou menor concentração daquele nutriente que você está avaliando. A Organização Mundial da Saúde lamentou os relatos de ataques contra primatas no Brasil devido ao medo da varíola dos macacos e reforçou que os surtos atuais acontecem pela transmissão entre humanos. A propagação da varíola dos macacos no Brasil tem provocado um aumento nos relatos de ataques contra primatas no país. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde lamentou a situação devido ao medo da doença. A entidade insistiu que os surtos atuais acontecem pela transmissão entre humanos. De acordo com o site G1, uma dúzia de macacos teriam sido envenenados e alguns feridos em menos de uma semana em uma reserva natural em Rio Preto, no estado de São Paulo. Equipes de resgate e ativistas suspeitam que os animais foram alvos depois que 3 casos de varíola dos macacos foram confirmados na região. Até agora, o Brasil registrou mais de 1.700 casos de varíola dos macacos e uma morte.
O termo varíola dos macacos foi adotado após a detecção do vírus em 1958 em primatas de um laboratório na Dinamarca, mas o vírus também foi encontrado em outros animais, especialmente em roedores. A doença foi confirmada pela primeira vez em humanos em 1970 e é menos perigosa e contagiosa que a varíola, erradicada em 1980. O vírus pode ser transmitido do animal ao homem, mas a explosão recente de casos se deve à transmissão entre humanos por contatos próximos. Agora com notícias internacionais. A Cornualha é um condado que fica no sudoeste de uma península na Inglaterra e neste ano a região tem presenciado um fenômeno curioso, um exército de caranguejos. Caranguejos, caranguejos e mais caranguejos. As imagens impressionantes do exército de crustáceos foram captadas na costa da Cornualha, no sudoeste da Inglaterra. Estes animais todos os anos viajam de águas costeiras mais profundas para áreas do mar mais rasas. A movimentação segue um ciclo de vida da espécie. Os caranguejos-aranha se reúnem em grande número para se livrar das conchas velhas. A grande reunião tem como objetivo proteger a espécie de possíveis predadores, enquanto os novos exoesqueletos endurecem. Esses superencontros são raros em águas britânicas, mas especialistas marinhos da ONG Cornwall Wildlife Trust descrevem o atual verão boreal como excepcional. Médicos e pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, desenvolveram um equipamento que pode ampliar o acesso da população a exames de vista. O aparelho, que é acoplado ao celular, permite ao médico observar o fundo do olho do paciente e deve estar à venda em alguns meses para os médicos e unidades de saúde. Um equipamento que, acoplado ao celular, permite ao médico observar o fundo de olho do paciente. O exame é comum nos consultórios de oftalmologia e em hospitais de maior complexidade e pode revelar vários problemas de saúde. Pode diagnosticar assim, manifestações de toxoplasmose, de diabetes mesmo, de hipertensão, sífilis, glaucoma, né? E ele também consegue examinar o segmento anterior do olho e até dar algumas pistas, né, de algumas patologias também que acometem o segmento anterior. Portátil, o novo dispositivo deve custar cerca de R$10 mil. Parece bastante, mas a alternativa mais barata no mercado hoje custa 3 vezes mais do que isso. A ideia é que a unidade de saúde de baixa complexidade e também médicos de outras especialidades, além da oftalmologia, também possam avaliar os olhos dos pacientes. E a ideia é que o dispositivo seja usado por qualquer médico, né? E é justamente isso, é tornar o exame mais acessível e, às vezes, diminuir um pouco alguns gargalos que existem no sistema como um todo, né? E quanto mais precocemente o problema é identificado, melhor o prognóstico, né? Ou seja, o tratamento precoce pode dar resultados melhores. O equipamento foi desenvolvido por 2 médicos quando eles ainda eram alunos da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Agora está em fase final de ajustes para finalmente chegar ao mercado. Uma empresa parceira transformou a ideia em produto. Se tudo der certo, o lançamento deve acontecer já em setembro. Nós estamos na fase final do protótipo, no desenvolvimento aí para ir para uma escala industrial. É só eu ter um parecer favorável da empresa certificadora, que aí a gente já consegue fazer o lançamento comercial dele. E você sabe que o Festival de Música Católica, o VEM, já está acontecendo aqui pela TV Evangelizar. E a equipe tem tanta atenção com os candidatos e com o ganhador que escolheu rigorosamente quem vai confeccionar o troféu desse grande festival. Conheça agora a história do Seu Luiz, o escultor do troféu do VEM de 2022. A união perfeita entre força e sensibilidade é a marca do trabalho desse escultor. E é das mãos habilidosas dele que sairá o grande troféu do Festival VEM, Voz, Evangelização e Música, o maior festival de música católica do Brasil, que vai revelar vozes e canções. O Luiz Gagliastri abraçou a missão de produzir a obra de arte que vai contemplar os vencedores. Um convite marcante em sua carreira. Foi um prazer e um orgulho muito grande, porque eu cresci, né, na fé católica, meus pais, e toda a minha obra ela é
inspirada na natureza e nos ensinamentos que o nosso grande mestre nos passou. Por isso que eu sempre trabalho com a parte de ecologia. Eu faço projetos, né, que lutam pela preservação do meio ambiente. Escultor há mais de 35 anos, o Luiz já produziu cerca de 25 mil peças. Aprendeu técnicas de fundição em bronze e alumínio nos Estados Unidos. E hoje se destaca como um dos maiores artistas do Brasil e do exterior. Ele conta como funciona o processo de produção do troféu. Tudo começa com o desenho, um esboço da ideia. Após a aprovação, é hora de tirar do papel. O processo seguinte é a modelagem em argila. A gente completa a modelagem com um molde, faz um molde em cima dessa peça modelada em gesso, reproduz a peça em parafina. Essa parafina é retocada, ela é envolvida com materiais refratários de gesso, né, até formar um bloco. Esse bloco vai para uma estufa. O alumínio é derretido no forno a 725 graus e colocado nos blocos com formatos dos elementos do troféu. E é aqui que a obra começa a ganhar vida. Aí depois que você teve a peça esfriada, né, você rompe o bloco e você fica com a peça bruta. Aí você vai cortar os canais da peça e fazer os lixamentos até chegar no polimento, que é a fase final. E aí, ficou curioso? Mas o resultado você vai conferir somente na grande final do Festival Vem, que acontecerá no dia 17 de setembro. E o Luiz garante que todo mundo vai se surpreender. Eu digo que eu não faço troféu, que eu faço esculturas. Então a pessoa não vai receber um troféu, ela vai receber uma obra de arte. Mas você que vai receber essa peça, que está nos assistindo, né, vai ficar muito feliz, e eu tenho certeza absoluta de que você vai continuar, vai crescer na sua carreira, vai ter sucesso, basta apenas que você acredite. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.